Não tem aqueles dias que parece que você está falando grego, japonês ou sabe lá o que, mas a verdade é que ninguém te entende? Bom, talvez não estejam te entendendo mesmo. Será que a sua comunicação e as funções da sua linguagem estão funcionando direitinho? Quer saber? Vem com a gente que hoje é aula de português! Olá, Sherlockinhos e Sherlockinhas! Bem-vindos ao Desvendando, canal onde você aprende a ser Sherlock Holmes dos conhecimentos escondidos. O objetivo da aula de hoje é conhecer as funções da linguagem e a comunicação no seu dia a dia. Esse conteúdo ele é tão importante que a gente começa a ver lá no primeiro ano do ensino fundamental e continua vendo até o ensino médio. Aliás, é o conteúdo que mais cai no Enem. Mas vou contar um segredinho aqui para você. A grande verdade é que você já nasce sabendo. Duvida? O bebê, quando está com fome, chora, porque logo ele aprende que essa é uma forma dele se comunicar com a mãe dele. Sim, é para isso que serve a linguagem. É nossa forma de comunicação. Mas nem sempre funciona tão bem assim, não é mesmo? Sempre tem aqueles dias em que você fala e ninguém te ouve. O que, Leleca? Você tem uma história sobre isso? Então, bora pro cantinho da história. Oi pessoal, eu sou a Leleca Brincalhona. Vocês já me conhecem, né? Então, e eu tô aqui pra mais uma história. A história de hoje se chama Se Eu Fosse um Esqueleto. E quem me contou essa história foi o Ricardo Azevedo. Vamos lá? Se eu fosse um esqueleto, eu não ia poder tomar água ou suco, porque senão eu ia acabar molhando a casa inteira. Mas eu ia gostar muito de ser um esqueleto, porque deve ser muito divertido, E aí eu ia sair pulando assim, igual um passarinho. Por exemplo, se eu fosse um esqueleto e estivesse acontecendo um assalto no banco, com aqueles ladrões lá, todos valentões, aí, olha só, era só eu chegar lá e fazer assim, bu! Um simples bu. Aí aqueles valentões iam só cair, estagnados lá no chão, mortos de medo, de verdade, né? E aí, todos os gerentes e os clientes iam todos me agradecer e me abraçar. Será? Com certeza. Só um pouco, né? Mas iam sim. Se eu fosse um esqueleto, eu poderia até ser um herói, tipo o Caveira. Será? Mas imagina só, eu passeando pela rua, lá de boa, sacudindo meu esqueleto. Ia ser uma confusão só, nossa, ia ser gente correndo de um lado pro outro, a sirene gemendo, as pessoas rezando, nossa, ia ser uma confusão total. E eu ia lá, de boa. Se eu fosse um esqueleto, já pensou? Um repórter vindo me entrevistar, né? Aí ele ia perguntar assim, o que você é? E eu ia responder, eu sou um esqueleto. Aí ele ia perguntar de novo, o senhor fugiu do cemitério? E aí eu ia responder, o quê? Eu ia fingir que era surdo, na verdade. Eu ia fingir que era surdo, brincar com ele. O quê? Que eu sou um mistério? Aí ele ia perguntar de novo, não, o senhor fugiu do cemitério? Aí eu ia brincar de novo com ele. E aí eu ia responder assim, o quê? Assumir um magistério? E aí ele ia começar a ficar bravo e falar mais alto ainda. Cemitério! Ele ia gritar. Aí eu, o quê? Fala sério! Aí ele ia perder a paciência. Você é surdo? Aí eu ia responder. Claro que eu sou! Você tá vendo alguma orelha aqui? Eu não tenho orelha não! Aí se eu fosse um esqueleto, eu poderia ir parar numa aula de biologia. Aí o professor ia estar lá explicando que o esqueleto é tipo de uma estrutura que segura assim as carnes, os ossos, os órgãos e os músculos, né? E aí as pessoas iam começar a perguntar, né? E ele ia Aí o professor ia explicar tintim por tintim, cada osso, osso por osso, dente por dente. E aí os alunos iam começar a perguntar várias perguntas. Aí, e eu lá parado assim, só ouvindo. Como será que ele se chamava? Será que ele era macho ou fêmea? E
Quantos anos ele tem? E ele era rico ou pobre, hein? E será que ele sabia escrever ou era analfabeto? Ou, e ainda mais, a mais engraçada, será que ele era careca? Mas o melhor mesmo é ser caveira ou ser um esqueleto no carnaval. Porque aí eu só ia sair cantando, pulando, me alegrando, saltitando e remexendo os ossos por aí. Porque no carnaval não precisa assim, eu não ia precisar me fantasiar, né? Porque, né, eu já tava de caveira. E aí, no carnaval, como tudo é brincadeira, a gente pode ser o que a gente é de verdade. E aí, eu ia poder cantar assim, ó. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Pode escrever o nome dela na fita amarela. Eu acho que não é assim que se canta. Eu não sei o ritmo. Ai, ai. Mas eu tenho uma coisa pra contar. Todo mundo sabe que o cachorro é o melhor amigo do homem. Mas tem uma coisa que não te contaram e nem a ciência quis registrar. Sabe o que é? É que o verdadeiro inimigo do esqueleto morde, tem pulgas, abana o rabo, tem um monte de pelos e é o cachorro. É ele mesmo. E já pensou, tô andando por aí e chega um cachorro e pega um osso meu? Essa foi a história de hoje. Já pensou se eu fosse um esqueleto? E se eu fosse um esqueleto? Ai, gente, que história legal e engraçada, né? Você já pensou? Se você fosse um esqueleto? Então é isso, pessoal. Até a próxima história. Tchau! Muito bom, Leleca! Eu, hein? Se eu fosse um esqueleto, eu ficaria bem longe de um cachorro. A verdade é que a história ilustra bem. O esqueleto fugindo do repórter mostra bem que ele não queria se comunicar, ele não queria conversar naquele momento. E isso é de extrema importância. Antes da gente se comunicar, a gente tem que observar se todos os elementos da comunicação estão ali presentes. Agora, para que a comunicação ocorra de maneira adequada, a gente precisa garantir 6 coisinhas. Vamos a elas? O primeiro é o emissor, que é quem envia a mensagem. Então, no caso do bebê que chora para a mãe que está com fome, o emissor é o bebê. Receptor, que é quem recebe a mensagem. A gente não diz as coisas ao léu, a gente diz as coisas para alguém. E quem recebe essa mensagem é o receptor. Então, no caso do bebê que chora para a mamãe, é a mamãe. O terceiro é a mensagem, é o conteúdo que eu vou passar. Não necessariamente precisa ser um conteúdo escrito, pode só ser uma expressão. Por exemplo, se eu fizer assim, você sabe o que eu estou querendo dizer, não é verdade? Então, neste caso, a mensagem é que eu preciso de silêncio. E outras mensagens podem ser passadas somente com um desenho, como esse aqui, ó. Viu que legal? Então, mensagens não necessariamente precisam ser escritas. O quarto é o canal de comunicação, que é por onde eu vou enviar essa mensagem. Então, eu posso enviar essa mensagem via WhatsApp, eu posso enviar essa mensagem via um telefonema, eu posso enviar essa mensagem numa carta no correio, eu posso enviar essa mensagem só emitindo o som da minha boca, fazendo um desenho, nossa, de várias maneiras. O quinto é o código, que pode ser a língua portuguesa ou outros idiomas. Também cabe a língua de sinais, que é chamado de Libras. Eles podem ser escritos, falados ou cantados. Imagens também são códigos. Aliás, tudo que a gente usa para se comunicar, como por exemplo o sinal de fumaça, também é um código. O sexto e último é o contexto. O contexto ele é muito importante e ele se refere à situação em que você faz o uso da mensagem.
Por exemplo, você pode estar em casa assistindo TV e passa a propaganda de um hambúrguer. Você olha e pensa, que delícia! Bom, o seu que delícia se refere ao hambúrguer que você acabou de ver. Porém, se você estiver no clube, entrar na piscina e a água estiver bem quentinha, você pode falar, que delícia! E esse que delícia vai se referir à água quentinha. Você reparou que são situações diferentes, mas com o mesmo código? Que delícia! Pois é, então dependendo da situação, a mensagem se diz de forma diferente, porque depende do contexto. E para cada um desses elementos, às vezes a gente pode encontrar um tipo de texto. Quando isso acontece, a gente diz que a linguagem assumiu uma função. Por exemplo, a função referencial é um texto que é feita pensando na mensagem. Esse texto geralmente é um texto jornalístico, em terceira pessoa, o objetivo é passar informação. É um texto mais técnico, mais científico. A função emotiva é voltada para o emissor, ou seja, um diário, um vlog, um Snapchat. Pois é um texto para você e de você para você. Ninguém quer ler seu diário, né? E nem você quer que ninguém leia, não é verdade? Já a função conativa é um texto feito pensando no receptor. Geralmente você encontra ele nas propagandas. A gente também chama o conativo de apelativo, porque ele faz esse apelo para tentar te convencer. Geralmente são textos que estão te dando ordem. Compre alguma coisa, venha ver tal coisa, entendeu? A gente também tem a função metalinguística, que é voltada para o código. Bom, neste caso, é quando você encontra um código falando do próprio código. Por exemplo, um samba falando do próprio samba. Ou um poema falando sobre poema. Entendeu? Tem um quadro em que você encontra o Van Gogh pintando o Van Gogh. Só que o quadro é do Van Gogh pintando o Van Gogh. Fática é o canal de comunicação. Geralmente as pessoas têm dificuldade para entender esse, mas eu vou dar um soco para você nunca mais esquecer. Fática significa ruído. Então é quando você quer chamar a atenção de alguém, você fala ei, ou quando alguém não está entendendo e fala hã? Agora vamos para a última, mas não menos importante. É a função poética. A função poética é feita pensando no contexto. Ela baseia-se na beleza. Então, geralmente, você vai encontrar poemas ou textos que emitem beleza. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Legal, né? Mas vamos para a brincadeira de hoje. Bom, para a brincadeira de hoje, eu tenho algumas coisas para vocês treinarem a comunicação de vocês aí em casa. A primeira delas é o desenho cego. O desenho cego é muito fácil de fazer e dá até para fazer com um amiguinho que você não vê, faz tempo. Basta você ligar para ele e falar assim, vamos brincar? Pensa num desenho, pensa numa imagem. E aí ele vai pensar nessa imagem. Aí você vai pedir para ele falar para você coisas para você desenhar. Então ele vai dizer triângulo, círculo, quadrado e você vai desenhando. No final, você vai dizer para ele o que ele pensou, qual era a imagem que ele pensou. E aí a brincadeira é ver se você acerta. Então, digamos que ele pensou numa casinha, aí ele falou quadrado, triângulo, retângulo, e você logo de cara sacou, você pensou numa casinha? Ou talvez não, né? Talvez não dê muito certo. Mas é legal do mesmo jeito. Gostou da aula de hoje? Então até domingo que vem. Tchau!